Quem são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso, da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram, e muito. Chama-se Rosa. Nasceu numa maternidade em Lisboa, naquilo que se chama uma roda de partos. Só há uma em Portugal. É a maneira mais moderna de ter filhos e foi pensada para o conforto da mãe. Há 40 anos não era assim. Só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene, não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito, mães e filhos. Eu já tive 14. Mas morreram. Sim. Já tive 14. E tenho 42 anos. Há 15, 20 anos, este bebê não ia sobreviver. Este pequenino não ia sobreviver, aquele pequenino talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Mas é evidente que não somos só nós que baixamos a mortalidade infantil. A mortalidade infantil baixa por outras razões, porque a população é mais culta, a população está melhor alimentada, a água que nós bebemos é tratada e o saneamento básico estendeu-se praticamente a todo o país. Faz com que hoje a mortalidade infantil em Portugal seja a 5ª mais baixa do mundo. O que fazem hoje os portugueses? A maioria trabalha nos serviços, no comércio, bancos, escolas, hospitais, hotelaria, função pública. Apenas 1/3 trabalha na indústria e muito poucos na agricultura, nas pescas e nas minas. Não era assim nos anos 50. Era ao contrário. A maior parte trabalhava na agricultura e nas pescas. Já muitos trabalhavam na indústria, mas esta era pouco importante. Uma minoria trabalhava nos serviços. Nos anos 50, Portugal era um país muito atrasado. Os portugueses eram pobres. Mais de metade da população vivia e trabalhava no campo, nas aldeias e em pequenas vilas. Produziam pouco, com meios antiquados. Usavam poucas máquinas, não tinham regadio. Utilizavam carros de bois. Os tratores eram raros. Em muitas herdades, ceifava-se o cereal à mão e cavava-se a terra com enxada. Nos anos 50 e 60, a população continuava a aumentar, mas a agricultura, atrasada, estava exausta. A pobreza tornou-se insuportável. Muitas famílias foram forçadas a mudar de vida.
indústria precisava de mão de obra e as cidades começavam a crescer. Isto fez com que muitos portugueses abandonassem os campos à procura de uma vida diferente. Mas este crescimento industrial não foi suficiente para satisfazer todos os que aspiravam a uma vida melhor. Assim, muitos emigraram. Em 15 anos, 1 milhão de portugueses saíram para a Europa e mais meio milhão para outras partes do mundo. Os que ficaram produziam pouco, metade do que se produzia lá fora, e ganhavam mal. O governo manteve o país controlado e pouco desenvolvido, longe do que aconteceu noutros países europeus na mesma altura. Confiava pouco nos empresários portugueses e receava os excessos do investimento estrangeiro. Mas a mudança espreitava. Na Europa viviam-se novos tempos. Apesar da lentidão, aqui o país ia se desenvolvendo. Foram postos em prática planos de eletrificação, de construção de estradas e de outras infraestruturas que deram um estímulo às indústrias. Em 1959, Portugal aderiu à EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre. Este acordo representou a mais importante oportunidade industrial do país e foi um novo fôlego que sacudiu a economia portuguesa, tradicionalmente fechada. Nomes conhecidos em toda a Europa apareceram em Portugal: Volkswagen, Fiat, Renault, Opel, Ford, Grundig, Philips, Siemens, entre outras. A indústria têxtil desenvolveu-se. Certas atividades ligadas à agricultura e à floresta receberam um forte impulso. São desta altura as indústrias da celulose e do concentrado de tomate. Outras indústrias apareceram porque Portugal tinha mar e colónias. Eram grandes as esperanças nos recursos de Angola e nas rotas do petróleo. Os portos marítimos foram desenvolvidos, Sines e Viana do Castelo, entre outros. Apareceram as indústrias da construção e reparação naval e, com elas, os estaleiros em Cacilhas e Setúbal. Cresceu a metalomecânica pesada e assim surgem a Lisnave, a Setenave, a Petroquímica e a MAG. Para todo este crescimento industrial foram decisivos o investimento estrangeiro e as remessas dos imigrantes. A indústria mudou a economia e a sociedade. Muitos homens foram trabalhar nos novos empregos nas cidades. Outros estavam imigrados ou partiam para a guerra colonial que começou na mesma altura. As mulheres trabalhavam cada vez mais em empregos fora de casa. Eu também gostava do trabalho do campo, até porque fui privada da escola com 11 anos, mondava, cavava milho e andava muitas horas distante a pé, plantei arroz, depois vim para aqui, para o Barreiro, tirei a terceira classe de adultos para poder vir para cá, trabalhar. Nós vinhamos do Alentejo para cá, mas para nós era considerado como se saísse uma sorte grande de entrar cá para dentro, ou para esta fábrica ou para outra qualquer do género assim. Continuam os trabalhos na calçada de Carris, em direção ao Lumiar. O trânsito... São 8 horas da manhã. Nas estradas do meu país, tenho a imagem de um povo eternamente atrasado. À entrada das cidades, está desenhado o retrato de um país desorganizado. À noite, a caminho de casa, vejo um povo irremediavelmente cansado. Não há economista nem matemático capazes de calcular o prejuízo que isto representa. Assim desperdiçamos as nossas vidas. É nestas cidades que vive hoje a maioria dos portugueses. Centenas de milhares de pessoas que todos os dias saem dos arredores onde vivem para ir trabalhar nas grandes cidades. Nas cidades vive-se melhor. Há mais igualdade, mais liberdade,
mais bem-estar e mais oportunidades. Mas é muitas vezes uma vida difícil, feita de correrias e de esperas, de cansaço e de desalento. Esta vida urbana é recente. Em 1960, Portugal era um país rural. 15 de setembro. Começaram as vindimas no Douro. Neste lagar, tal como se faz há séculos, pisam-se uvas. Ouvem-se as vozes dos homens a marcar o passo. Cantam e falam numa língua longínqua. São ucranianos. O que se vê hoje no Douro pode ver-se em todo o país. Falam-se várias línguas. As mulheres acederam a todas as profissões. Praticam-se diferentes religiões. A imprensa e a cultura são variadas. Há vários partidos políticos. Vivemos numa sociedade aberta. Em 1960, não era assim. O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado Livro Único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibiu os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países chegavam dificilmente a uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. Nos cafés, quase só frequentados por homens, conversava-se a voz baixa. Sufocava-se lentamente em Portugal. Comprar um livro estrangeiro não era fácil. Os que havia estavam de acordo com o regime e os costumes aceitos. Os outros ou não chegavam a Portugal ou estavam guardados para clientes de confiança. Nos cinemas havia cadeiras reservadas para os agentes da PIDE e da censura. Os diálogos dos filmes e do teatro eram censurados. Cortavam-se imagens e palavras que não agradavam ao poder. 22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui. Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Quando eu casei, eu ganhava 8 escudos e meu marido ganhava 16. Era sempre assim. Quando fui mesmo ali para o Oroz, lá para a Vila Franca, eu ganhava 12 e ele 24.